Esse é um texto curto, Contribuições para uma discussão acerca do suicídio, texto de 1910, na qual Freud dá uma contribuição para um fenômeno interessante que ocorria em Viena, que era o aumento do número de suicídios de jovens estudantes, equivalente provavelmente ao nosso ensino médio, e Freud se pergunta se a escola de alguma maneira estava colaborando para que eles pudessem se desconectar da vida familiar, se a escola estava facilitando a passagem de uma vida infantil, de uma vida de filhos, para uma vida de adultos, a partir da contribuição da escola, ou seja, a contribuição clássica de apresentação da produção humana em termos científicos, culturais, filosóficos, etc. Ou seja, Freud se pergunta se esses suicídios poderiam ser, de alguma maneira, minorados ou até mesmo pensados como um desdobramento de certo clima ou de certo estado psicológico desses jovens. Eu decidi privilegiar esse texto, que é curtíssimo, são apenas 2 páginas, por uma razão muito simples. No momento da gravação desse vídeo, em 2018, por coincidência, eu não acredito em coincidência, ocorreu também um aumento de suicídio de jovens de classe média em colégios da cidade de São Paulo, por exemplo, mas obviamente isso não se limita a São Paulo. Colégios particulares no qual a primeira pergunta que advém é, afinal, o que esse menino, essa menina de classe média, que tem acesso a tudo, que tem dinheiro, que tem uma boa vida, comete suicídio, decide pôr cabo à sua própria existência. Freud então se pergunta, no final do texto, se as questões da melancolia e, por extensão, do luto, não deveriam ser pensadas clinicamente e, principalmente, se as escolas não deveriam adicionar ou levar em consideração esse elemento quando pensam suas estratégias educacionais, suas estratégias metodológicas, mas fundamentalmente as suas estratégias de consecução de laço social entre os adolescentes. Estou frisando esse ponto porque no Brasil, infelizmente, temos 2 tipos de escola. Uma escola na qual 20% da população consegue pagar e ter acesso à escola particular, e uma escola pública na qual 80% da população que não tem condições econômicas de pagar uma escola particular acaba se dirigindo à escola pública, e sabemos que há uma diferença fundamental. Em ambas, cada qual ao seu modo, o aluno é apenas um número. E ao ser um número, talvez uma maneira encontrada de chamar a atenção e de se posicionar criticamente frente a isso seja tirando a própria vida. Talvez seja uma das poucas formas nas quais o aluno acaba sendo lembrado de maneira mais singular. Então Freud critica a escola de Viena nesse período, no século passado, dizendo que elas não podem ter um mesmo método que seja uniformemente bom para todos. Ou seja, é preciso pensar em algo do singular, em algo do particular. Porque essa resposta do suicídio, se tomarmos ao pé da letra, é da ordem do particular e é da ordem do singular. Não se trata de uma epidemia, se trata de um pedido de socorro.